Rosalvo Nogueira nasceu na cidade sergipana de Lagarto. Morou no Espírito Santo com os pais, trabalhou em Pernambuco e voltou para Sergipe para descobrir o que mais gosta de fazer: rádio e televisão. É com ele este Memórias de Sergipe. Bem, eu me chamo Rosalvo Andrade Nogueira, porém mais conhecido como Rosalvo Nogueira. Eu sou sergipano de Lagarto. Eu nasci em 30 de maio de 1956, mas saí de Lagarto com 2 anos de idade. O meu pai era um funcionário público lá em Lagarto, mas naquela época ele era praticamente um auxiliar de enfermagem, como nós temos hoje. Ele era aquele cidadão que aplicava injeção nas pessoas. Ganhava muito pouco, casou com minha mãe, muito pobre, outra lagartense. E aí ele resolveu sair daqui para o Espírito Santo. Eu tive um tio chamado José Nogueira Fontes. Ele se tornou professor. Ele era conhecido como Jonofon, professor Jonofon. Ele foi um dos melhores professores de matemática que teve aqui em Sergipe. Só que já no 2º grau, como a gente chamava, no científico, ele já dominava tanto a matemática que ele foi ser professor do Colégio Agrícola de Santa Teresa, lá no Espírito Santo. Santa Teresa porque ele ficava nesse município de Santa Teresa, terra dos beija-flores, de Augusto Rusque. Então meu pai foi embora para lá porque o irmão dele arranjou esse emprego. Naquela época, funcionário público se enquadrava, não tinha concurso. Então o irmão era professor de matemática e levou meu pai para lá. Ele foi trabalhar na escola, no Colégio Agrícola de lá, como um auxiliar na secretaria escolar. E depois ele levou minha mãe. Então minha mãe foi com o meu irmão mais velho, o Raimundo. Ele tinha 3 anos e eu tinha 2 anos. Eu fui nos braços da minha mãe lá para o Espírito Santo. Então toda a minha época de criança, minha fase infantil e depois pré-adolescência, foi num povoado chamado Vila de Santo Antônio, em São João de Petrópolis, no município de Santa Teresa, onde tinha esse colégio agrícola. Meu pai foi para lá, alugou uma casa lá bem pequenininha e morava com minha mãe e nós dois, eu e o mais velho. Bom, depois de passar lá 13 anos, aí ele resolveu voltar a Sergipe. Então, naquela época, ele conseguiu a transferência do Colégio Agrícola de lá para o Colégio Agrícola daqui de Sergipe, que hoje é Instituto Federal, chegou a ser Escola Agrotécnica, Federal de São Cristóvão, Colégio Agrícola, enfim. Hoje todas essas escolas se tornaram Instituto Federal. Meu pai veio para aqui, ficou trabalhando. E eu fui estudar. Eu cheguei aqui naquela época que tinha o 5º ano. O 5º ano você fazia um exame de admissão para poder entrar, já no 2º grau. Eu vim estudar aqui na Escola Técnica, antiga Escola Industrial. Mas a Escola Técnica, eu fui para lá e fiz o curso técnico em estradas. Eu sou técnico em estradas. Meu sonho era ser engenheiro civil. Então, técnico de estradas, eu pensei, depois eu vou fazer engenharia civil. E aí estudei na Escola Técnica esse período todo. E depois da Escola Técnica, quando eu concluí o chamado ensino médio, ou o curso técnico de estradas, eu fui trabalhar aqui em Aracaju. Porque naquela época também, os pais, quando os filhos completavam 18 anos, eles diziam, vamos procurar emprego. E eu fui trabalhar aqui na Casa da Eletricidade. Ainda hoje existe essa loja aqui em Aracaju. Mas era do seu Zé Alves e do irmão dele, seu Domingos Alves, irmãos Alves e companhia. Eu fui auxiliar de balcão na Casa da Eletricidade. Meu primeiro emprego, auxiliar de balcão. Eu vendia fio, lâmpadas e etc, etc. Então foi meu primeiro emprego, mas depois veio uma empresa de Recife, atrás de técnicos em estrada para estagiarem. Na época, muito trabalho, nós tínhamos muitas obras, e lá em Recife estava se fazendo a contorno do Recife, que eram várias obras, viadutos, pontes, pistas, né? E eu fui para fazer um estágio lá em Recife como técnico em estradas. Lá em Recife, eu fiquei 8 meses trabalhando como técnico. Gostei muito, fiquei lá em Recife, era uma cidade linda, né, muito bem iluminada, então me empolguei e fiquei por lá. Aí aconteceu um fato muito interessante. Como havia uma carência muito grande de profissionais no mercado,
um engenheiro disse: eu estou precisando de um técnico em Garanhuns, interior de Pernambuco, agreste de Pernambuco. E aqui no mercado eu não estou conseguindo. Como você já estagiou, já tem mais experiência, eu vou levar você. Eu até na época fiquei muito chateado, queria ficar em Recife, estava gostando da capital pernambucana. E foi a época, inclusive, que o Nunes, que jogava aqui no Confiança, foi jogar lá no Santa Cruz. Rapaz, ele aí chegou lá no escritório: arruma a mala aí. Eu era um casaco de rodagem, né, como as pessoas diziam. Era tipo circo. Você estava aqui, depois uma obra ali. Então ele mandou arrumar a mala, entrei no carro dele e ele me levou para Garanhuns. Quando chegou em Garanhuns, eu fiquei trabalhando como técnico numa obra que tinha lá, um viaduto da rodovia Garanhuns-Paulo Afonso. Fiquei trabalhando por lá, trabalhei mais ou menos uns 8 meses. Sabe o que aconteceu comigo? Eu conheci minha mulher. Eu sei namorar com a minha mulher lá. Eu tinha 19 anos, ia chegando para os 20, e comecei a namorar. De repente a construtora estava terminando a obra e me transferiu para Águas Belas, que é uma cidade de Pernambuco, já no sertão, cidade conhecida como uma cidade indígena, lá tinha muitas tribos. E quando cheguei lá em Águas Belas, eu tive uma discordância com o engenheiro, porque ele não queria pagar a minha alimentação. Ele só queria deixar eu hospedado numa república, que é uma casa que os funcionários ficavam, e que eu pagasse as minhas refeições. Eu discordei, tinha feito um acordo e resolvi voltar para Sergipe. Mas já estava namorando com a minha mulher. Pronto, isso foi em 1977. Voltei para Sergipe. Aí, aqui em Sergipe, eu fui trabalhar de novo, fui arranjar um emprego, né? Aí já estava noivo da minha mulher. Noivei logo cedo. A minha sogra ficou com medo, disse que os caçacos de rodagem passavam por os lugares, deixava os caçaquinhos, ou seja, ela dizia assim que a gente arranjava namorado, engravidava filho, depois ia embora. Mas comigo não foi assim não, ela ficou com medo. Quando eu voltei para Aracaju, fui arranjar um emprego, fui trabalhar numa fábrica de lajes pré-moldadas. Fui taxista aqui em Aracaju também, porque a gente sabe, mas eu comprei um ponto de táxi. E saí dessa indústria de artefatos de cimento e fui trabalhar como taxista. Tive uma decepção terrível de táxi, porque naquela época estava uma concorrência muito grande e eu fui para aquela fila lá da rodoviária. Na rodoviária não, eu ficava na fila ali, esperando chegar aqueles ônibus de Maceió, de Salvador. E teve uma noite que eu cochilei, fiquei sentado no carro ao volante ali, cochilei, e os ônibus que chegavam com os passageiros eram de 11 à meia-noite. Depois de meia-noite não chegava mais ônibus nenhum. E aí, rapaz, como eu cochilei, os outros taxistas ficaram passando na minha frente, quando eu cheguei não tinha mais passageiro. Mas me deu um desgosto tão terrível, eu vou sair desse negócio. Que é isso, mano? Os caras deselegante, nem para buzinar, para me acordar. Então, eu fiquei triste e resolvi vender o ponto de táxi. Vendi perdendo R$4.000 naquela, eu acho que não era reais, cruzados assim. Perdi, eu tinha comprado o ponto por 40, vendi por 36. Mas eu estava querendo sair porque eu fiquei decepcionado. Aí fui trabalhar numa oficina, aqui na Avenida Maranhão, e antes eu estava com o táxi e a oficina, fiquei com os dois. Mas depois que eu vendi o ponto, fiquei lá só na oficina. E eis que, lá na oficina, um amigo me conhecia, eu já estava no rádio fazendo esporte, comecei caminhando assim no rádio, primeiro lá na Rádio Jornal, fiz um teste para ser radialista. Naquela época você tinha o primeiro grau e tinha uma boa voz, uma boa dicção. Eu me lembro bem da chamada que a Rádio Jornal fazia. Atenção, se você tem o primeiro grau, uma boa voz e uma boa dicção, inscreva-se no teste para locutor aqui da Rádio Jornal. Aí eu me empolguei, né? Fui lá fazer o teste. Eu gostava muito de rádio, eu via futebol, eu sou torcedor do Botafogo, ouvia a Rádio Globo, Valdir Amaral, Jorge Cury. Então eu gostava muito de rádio. Quando ela falou esse teste, eu digo, olha, eu já trabalho pelo dia aqui no meu emprego, eu vou fazer esse teste. Aí fui. E passei. Ficou eu e a jornalista Luzinete Silva, que muita gente já conhece. Ficamos nós dois. Raimundo Luiz, eu sou muito grato a ele, porque ele que escolheu entre eu e ela. Só que na hora que ele foi fazer a escolha para a gente ser o radialista do horário, era à noite, ele disse, gostei dos dois, gostei de todos os dois, mas só tem uma vaga, a menos que vocês aceitem dividir o salário. Sabe quando era o salário? O salário meu era R$500, né? Com 250 para cá. Eu olhei para a Zozinete, ela olhou para mim e disse, para mim tudo bem. Eu estava louco para fazer rádio, e ela também, aí nós dividimos o horário. Pouco tempo depois, um locutor resolveu sair, então o Luzinete foi para o dia, eu fiquei durante a noite toda fazendo locução. Mas então, eu era
Eu trabalhava nessa indústria de artefatos de cimento e depois no táxi. Foi quando eu resolvi vender o ponto de táxi e fui para essa oficina. Era uma oficina de montagem de guindaste, de tornearia, etc, etc. Nessa oficina, um empresário me conheceu, passou, não, mas você tem uma boa comunicação, mas já é um emprego bom para você e tal. E aí ele me levou ali embaixo do Hotel Palace, ali tinha um escritório da Eternit, das telhas Eternit. E me apresentou, fiz uma entrevista. Eu, naquela época, estava meio barbudão, com aquela cara de mecânico de oficina, que eu trabalhava na oficina, e tinha mais dois concorrentes. Os caras estavam assim, tudo bonito, de blazer. Eu imaginei que ia reprovar, né? Um barbudão e tal. Mas já tinha um pouquinho de comunicação em rádio. Na entrevista, eu senti que ele gostou. Então, depois ele decidiu me contratar. Eu passei 15 anos como auxiliar de vendas e vendedor. Me tornei vendedor. Foi quando eu comecei a descobrir que a minha profissão estava errada. Eu não ia ser engenheiro civil, não ia ser técnico de estrada, nem nada. Estava muito mais para me tornar um comunicador. E o vendedor, como todo mundo fala, vendas tem tudo a ver com comunicação. Eu fui sentindo que estava se abrindo o mercado nessa área de comunicação. E fui me dedicando. Fiquei no rádio um tempinho e depois do rádio, depois de 1 ano e pouco, eu saí da Rádio Jornal, fui para a Rádio Cultura fazer esporte, fui ser plantonista esportivo. Para vocês terem ideia, eu substituí Gilvan Fontes. Gilvan Fontes era um plantonista esportivo de primeira da Rádio Cultura. Eu fui substituí-lo e depois eu comecei a frequentar um grupo de jovens na Igreja dos Capuchinhos, chamada Juventude Franciscana. Na Igreja dos Capuchinhos, por ser do grupo de jovens, eu fazia treinamentos, fazia encontros, e olha que eu comecei a desinibir um pouco mais em termos de leitura de texto, né? O padre me chamava para ler a leitura, para comentar a missa, e um certo dia ele me chamou para comentar uma missa na televisão. Era uma missa que se transmitia todos os domingos, ao vivo, na TV Atalaia. E o Frei Florencio, era o pároco lá dos Capuchinhos, me chamou para ser comentarista da missa. E foi ali também que eu fui descoberto para a televisão. Ali, o saudoso Gil do Rego e Carlos Mota me viram na missa, viram eu comentando, e na segunda-feira, a missa era os domingos, na segunda-feira o Gil do Rego me telefonou, eu estava na Eternit, né, e ele, rapaz, eu gostei de ver você na missa, você não tem interesse de fazer um teste aqui para locutor, para apresentador de jornal? Eu me empolguei, eu não vou sim. Aí marquei com ele, fui lá, eles me deram um piloto, né, deram um jornal que eles fizeram, digamos, meio-dia, e mandaram eu gravar. Eu gravei umas 3 vezes. Ele disse, a gente vai dar uma olhadinha, depois a gente lhe fala. 2 dias depois, o Carlos Mota me ligou e disse, ô Rosal, pode trazer a carteira para você estrear aqui na semana que vem. Eu fiquei meio apreensivo, porque eu nunca tinha feito televisão, né? Rádio era uma coisa, mas televisão... Mas o Carlos Mota, eu faço aqui uma homenagem a ele, de uma sabedoria tremenda, ele disse, olha, garoto, tinha um vozeirão, você vai ler uma notícia só para você perder esse receio aqui da câmera, né? Então você vai ler uma notícia, o povo vai ver que tem outro apresentador de lado, e eu toco as notícias aqui, depois você vai lendo mais uma, depois eu vou colocando 2, depois 3, enfim, vai chegar um dia que eu saio do jornal. E foi assim que aconteceu. Eu fiquei apresentando um jornal de meio-dia com Nazaré Carvalho, que já era noticiarista lá, e o Vitor Amaral, o saudoso Vitor Amaral. Vitor Amaral começou comigo na TV Atalaia, ele tinha 16 anos de idade. Eu até achei estranho, um garoto ainda de menor, como a gente chamava na época. Eu era um pouquinho já tinha 19, 20 anos, mas ele 16. Ele começou comigo ali, e foi levando, depois ficou eu e Vitor só apresentando. Nazaré era vereadora e tal, resolveu, era aquela coisa, né? O vereador deixava um pouquinho, não tinha muito tempo, e nós íamos apresentando, eu e Vitor, e eu acabei ficando na televisão. Em seguida, eu fui convidado para a TV Sergipe por Teotônio Neto. Ele era presidente, ele era, aliás, diretor de jornalismo da TV Sergipe. E ele me chamou para ser comentarista esportivo do Globo Esporte. E lá eu fui para a TV Sergipe, comecei a apresentar o Globo Esporte, a comentar futebol, e fiquei muito tempo. E acabei entrando no jornalismo, depois fazendo reportagens, enfim, peguei uma experiência muito grande na televisão também. E rádio e televisão juntos, eu comecei a me dedicar um pouco mais, mas não tinha deixado ainda a minha função de vendedor, não. Porque é aquela história que todo mundo
já sabia, principalmente naquela época. Você ganhava pouco, né? Tanto rádio como televisão, você ganhava pouco, jornal. E uma forma de eu me sustentar era ter mais um trabalho aqui e acolá. Então eu mantive a Eternit e fiquei, né? Tanto que na hora que eu fui sair da TV Atalaia, o nosso querido Evandro, ele disse assim, não se preocupe não, você é vendedor, aí quando você precisar ir para o interior fazer visita aos seus clientes, a gente bota um substituto aqui para apresentar o jornal. Mas eu sempre pautei para uma linha ética, de não dá certo. A empresa vai descobrir que eu estou trabalhando aqui, depois eu perco o emprego aqui, enfim, eu saí. Aí foi quando o Teotônio me chamou para a TV Sergipe, e naquela época, em 1983, eu já estava fazendo televisão. Segui por aí, comecei a fazer o Globo Esporte lá na TV Sergipe e continuei no rádio. No rádio eu comecei a fazer muito mais assim, esporte, comecei a fazer futebol, transmitir jogo, fui repórter esportivo, né? Corri atrás de jogador para entrevistar, ia no meio da galera. Na hora que terminava o campeonato, aquele time campeão ia comemorar, a gente ia lá fazer reportagem. Eu me tornei um repórter de campo, como a gente chamava, né? Complementador de lances também no fundo do gol. E ficava no rádio e na televisão, no Globo Esporte e na rádio. E no outro emprego de vendedor. Durante o dia eu ia vender. E o Globo Esporte era só meio-dia, naquele horário de meio-dia, eu ia lá, fazia e ia embora vender. E assim eu fui fazendo a minha vida como jornalista e como radialista. No próximo bloco, Rosalvo Nogueira conta como estreou como repórter de televisão. A gente vai ao intervalo e volta já. Agora, Rosalvo Nogueira diz como foi sua estreia na pele de repórter de televisão. Fala da experiência como secretário municipal de comunicação e conta os bastidores da criação da TV Canção Nova em Aracaju. Acompanhe. Bom, em 1983, como eu disse, eu comecei a trabalhar em televisão então. É claro que televisão é uma coisa mágica, a gente se empolga muito, mas o fato é que quando eu fui para a TV Sergipe, era uma afiliada da Globo, tinha outras opções, mais programas. E eu mostrei, durante o período que passei lá, que eu tinha uma certa experiência no que diz respeito ao improviso. E teve até um diretor de jornalismo, Ivan Renato, que ele me disse isso, olha, o cara que vem do rádio para a televisão, ele tem mais facilidade, porque vocês têm capacidade de improviso. E ele, na prática, me provou isso, que eu fui ser repórter depois. Eu estava apresentando o Globo Esporte, e a gente que começa a apresentar um jornal, um programa na televisão, costuma-se... As pessoas dizem, ele apresenta o jornal. E você... Então, é uma vaidade natural do ser humano. Ele é apresentador, ele está todo dia ali na tela. Então, depois de um certo tempo, aproximadamente uns 3 anos, aí o diretor da época me pediu para sair do Globo Esporte. Eu vou tirar você do Globo Esporte. E a minha insegurança ainda, eu imaginei que ele ia me demitir. Ele disse, não, eu queria que você fizesse uma experiência como repórter. Não, mas nunca fiz, eu sou mais de rádio esportivo e tal. Não, mas faça o teste. E ele me disse aquilo que eu falei agora há pouco. O radialista tem capacidade de improviso, então você tem mais facilidade de fazer uma reportagem. Vamos fazer o seguinte, faça uma experiência. Você vai fazer reportagem, se você tiver dúvida na hora de escrever um texto, antes de gravar, você conversa comigo aqui, eu vou lhe dando algumas dicas. E assim, sabe onde é que eu estreiei como repórter? Na Rua de São João.
Eu quando vejo falar assim que vai acabar o São João da Rua de São João, né? Me dá uma tristeza, porque foi ali que eu comecei, no concurso de quadrilhas juninas. Toda noite eu era escalado para ir para lá. Então fiz muitas reportagens, fui desenvolvendo ali, né? Fui apresentando ali. Aí teve uma certa noite que eu, para poder mostrar já um diferencial, aí eu fiz uma passagem no vídeo, segurando a sanfona, botei a sanfona aqui no pescoço e botei o cinegrafista de lado, ele deixou a câmera no tripé, ficou de lado com o triângulo e o motorista com a zabumba, né? E eu gravei uma passagem mais ou menos dizendo assim, para se fazer um bom forró é necessário ter um trio como esse, né? Aí ficou legal a matéria. Só que quando eu cheguei na televisão para editar, que ele me viu com a sanfona, o diretor, ele sentiu assim um receio. Mas quando ele exibiu o vídeo, eu falando, aí foi que ele percebeu. Aí depois da edição ele me disse, olha, a preocupação que eu tive, quando eu vi você com a sanfona, eu pensei que você ia tocar. Isso ia se tornar ridículo. Você não é sanfoneiro, você é repórter. Aquilo nunca me saiu da cabeça. Por isso que às vezes alguns profissionais mais novos se empolgam, aí querem imitar o palhaço, querem imitar não sei quem. E naquela época ele me dizia isso, você é repórter, repórter é um contador de história, repórter, conta, fala, não faz nada, você não podia fazer. Ainda bem que você não tocou, não, eu só quis dizer que precisava de um sanfoneiro, um zabumbeiro. Mas foi um pequeno ensinamento, ou seja, foi uma coisa que me ajudou muito na formação de repórter, né? Aí eu fui pegando mais experiência e o pessoal sentiu que eu tinha uma capacidade de improviso e começaram, os diretores da época começaram a me chamar para comentar esporte no Bom Dia Sergipe. E muitas vezes eu fiz, sabe como? O chamado quebra-galho, né? Teve aquele personagem quebra-galho, eu me tornei um quebra-galho. O que era quebra-galho? O Bom Dia Sergipe, ao vivo naquela época, você fazia um convite a 2 entrevistados. Se um falhasse, meu amigo, eram 5 minutos a menos. Para segurar 5 minutos de televisão sem reportagem, não é brincadeira. Aí eu recebia logo a ligação. Rosalvo, visto o paletó e venha para cá para comentar futebol. Aí eu segurava os 5 minutos. Sempre lembrando o que disse o Ivan Renato, o diretor da época, a capacidade de improviso. Aí eu comecei a falar de futebol, criticava a federação, os dirigentes de clubes, e Carlos França e Euler Ferreira, que estava ali do meu lado, ficavam me fazendo perguntas, e enchi para encher os 5 minutos. E aquela época, um fato pitoresco, que nós tínhamos 2, eu vou falar porque eles não tenho certeza que vão achar ruim, eram 2 parlamentares, Pedro Firmino, vereador, e outro vereador, o colega Jorge Araújo, que depois se tornou deputado, jornalista também. Eles 2 sabiam do potencial que tinha a televisão, a audiência que tinha, então eles saíam assim da televisão e comentavam comigo, com o François, olha, quando tiver essas furadas aí, pode me chamar, estou à disposição. Pode ligar que eu venho na hora. Isso é 5h30, 6 da manhã para acordar cedo. Mas era um espaço. Então, foi 2 parlamentares que ficaram para a gente lá nos bastidores, como quebra-galho, né? Na hora que furar, a gente chama eles 2. O Pedro Firmino e o Jorge Araújo. Esse foi um fato muito interessante. Um outro fato que aconteceu comigo, que me chamou muita atenção na época, é que teve um outro diretor de jornalismo que veio trabalhar comigo, era um baiano chamado Washington, e eu conciliava a televisão, quando tinha futebol, com o rádio. Por exemplo, na quarta-feira tinha um jogo no Batistão, então eu tinha combinado com a televisão que eu fazia um jogo pela rádio, eu era repórter, e o pessoal gravava o jogo, filmava o jogo, no final eu fazia as entrevistas para a televisão e me liberava da rádio. Nesse período desse diretor, eu recebi uma ligação na quarta-feira e disse, Rosalvo, sua pauta hoje não é futebol mais não. Eu questionei, mas como? Eu sempre fiz futebol para a rádio e ao mesmo tempo gravava as entrevistas e fechava a matéria para a TV. Ele disse, mas hoje não vai não. E eu não podia fugir o compromisso que eu já tinha fechado com a rádio, né? E eu ponderei, pedi para falar com o superintendente, que era o nosso amigo Mozart. Aí o Mozart disse, rapaz, olha, você tem que decidir. Você quer dizer, para a rádio você quer resolver, para a TV também. Eu disse, não, eu faço para os 2. Não, resolva lá com o Washington. Enfim, disseram que eu não ia poder fazer o futebol e eu acabei indo para o Batistão fazer o futebol e a televisão não chegou lá. Bom, aí eu tomei um susto, né? Fiquei com a imagem que no outro dia eles iam me advertir, eu me demiti. E esse Washington mandou bater uma advertência, fazer uma advertência para ele assinar. Aí quando eu cheguei na televisão,
a secretária dele veio me dizer: Rosalvo, infelizmente o diretor mandou você assinar essa advertência, porque você foi ao futebol ontem, a escala era outra matéria. Eu disse: mas o Washington está aí? Tá, então eu quero falar com ele. Aí ele foi falar: Washington, é o seguinte, eu tenho pouco tempo de televisão e rádio, mas desse pouco tempo que eu tenho, uma das coisas que eu não costumo fazer é não realizar os meus compromissos. Eu estou na televisão há tantos anos, nunca perdi um dia de trabalho, ao contrário, vim cobrir aqui alguns colegas, quando falhou a entrevista, eu vim comentar, eu disse a ele o que fazia. Nunca fui advertido. Aí você me advertiu por uma coisa que eu disse, que já tinha um compromisso, e que depois, no outro dia, a gente resolveria se ia continuar ou não. Aí você me dá uma advertência: eu prefiro que você me demita. Eu não vou assinar, eu prefiro ser demitido. Eu nunca recebi uma advertência. Achei bonito o gesto dele, um gesto de humildade que isso engrandece muito o ser humano. Ele pegou o papel assim, olhou para mim e disse: aqui tem tanta gente que me dá trabalho, tantos profissionais irresponsáveis, não cumprem com as coisas, chegam atrasados, perdem matérias, etc, etc. E você não merece. Aí ele rasgou o papel. Ele rasgou a advertência, ele peço desculpa. Esse cara entrou pro meu coração como um homem correto, um homem simples, humilde, que tem coragem, um chefe que conseguiu recuar, né? No mundo de hoje a coisa está tão mais moderna, mas naquela época chefe é chefe. Hoje chefe, quanto mais enjoado, mais ninguém quer. Hoje as pessoas querem líderes, bons líderes, mas naquela época era assim. Mas eu gravei aquilo, ficou na minha memória, e eu continuei na televisão. Saí depois. Como é que eu saí da televisão? Eu fui convidado para ser secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju em 1997. Eu, portanto, pedi demissão da televisão. À época, os políticos da época: não, olha, você quer que eu dê um jeito, eu vou ligar para o dono da televisão e tal, é político e tal, etc. Eu disse: não é ético eu estar na televisão e, ao mesmo tempo, sendo secretário de comunicação do governo municipal. Me orientei também, tinha um diretor de jornalismo que tinha trabalhado muito tempo na Rede Globo, José Carlos de Andrade, e ele me disse: garoto, é isso mesmo, para ser ético, você não pode ficar mais aqui. E me deu alguns conselhos: você vai para lá, tenha jogo de cintura, mas tenha cuidado. Ser assessor de política não vai ser fácil, não. E eu enfrentei esse desafio. Alguém me dizia naquela época que eu tinha que ter jogo de cintura. Eu tive jogo de cintura, fui tendo jogo de cintura, mas na hora que pegou na minha relação ética, nos meus princípios, aí não dá. Aí eu preferi, entreguei o cargo. Aí eu pensei que estava acabado para o rádio e para a televisão, né? Aí recebi um convite para voltar para a televisão e depois para o rádio, né? Voltei para o rádio, fui fazer esporte de novo, fui fazer jornalismo. Eu fazia esporte, fazia jornalismo, e voltei para a televisão para fazer jornalismo também. Passei mais um tempo na televisão e depois saí porque havia, naquela época, muitas mudanças por causa da situação política aqui no estado, e os veículos de comunicação aqui em Sergipe, todos sabem que nós temos ainda hoje, são duas redes fortes de uma mesma família. Então, era difícil você voltar. Então surge a TV Canção Nova, que é... O que foi a TV Canção Nova? A TV Canção Nova ela foi comprada pelo padre Jonas Abib, que é um padre salesiano. Ele montou uma comunidade chamada Canção Nova e ele comprou a TV Jornal aqui, que à época era do ex-governador João Alves Filho. E a senhora, sua esposa, que é a senadora Maria do Carmo, quando eles resolveram vender, ele queria vender para a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, toda vez que você chega lá para arranjar dinheiro, ele vai dizer que não tem. Aí o Dom Lessa me chamou lá, eu era um homem experiente em televisão, né? E ele queria saber: o que é que você acha? Ela quer vender para a igreja, mas nós não temos dinheiro. Aí um detalhe importante que pouca gente sabe, mas eu disse ao bispo: se eu fosse o senhor, eu ia ao Papa João Paulo II, eu ia para a Alemanha, para a Itália, onde tivesse dinheiro de igreja, arrecadava tudo para comprar, para não perder a chance de ter um veículo de comunicação tão importante como uma televisão para a igreja. Aí Dom Lessa: meu filho, você acha que é assim fácil? E ele aí telefonou, eu dei essa dica para ele também e outros: o senhor ligue para a Rede Vida, que já existia. Só que o dono da Rede Vida, ele é um empresário mesmo, um empresário católico. Ele não queria comprar porque ele queria aprimorar dele, como até hoje quem assiste a Rede Vida sabe que é hoje uma rede forte, um canal bom. E ele disse: eu não tenho interesse, Dom Lessa, mas
O senhor já ligou para o padre Jonas Abib? Aí o padre Jonas Abib, que tinha fundado essa Canção Nova, ele fazia uma televisão amadora, ou seja, ele gravava vídeos, gravava pregações, eventos que eles faziam lá em Cachoeira Paulista e retransmitia naqueles canais de satélite à noite, né? Tinha leilão de boi, corrida de cavalo, essas coisas. Ele comprou um horáriozinho ali, umas 2 horas, e exibia esses programas ali. Portanto, eles não tinham televisão. E muitas vezes também na TV Cultura do Rio de Janeiro ele conseguiu alguns espaços. Na hora de comprar a TV Canção Nova, o Dom Lessa me chamou para participar da reunião, para opinar como um homem de televisão. E eu confesso a vocês que, apesar de ser católico, religioso, eu nunca tinha visto uma pessoa ter uma coragem de fé e um profetismo tão grande como foi desse padre Jonas. Que na hora de comprar a televisão, ele perguntou quanto custa a televisão. Aí a senadora disse bem assim, a televisão foi oferecido pela Igreja Universal 8,5 milhões, mas para a Igreja Católica eu vendo por 4,5, quase a metade, né? Aí eu imaginei, pô, deu de graça a metade. Aí quando falou com o padre Jonas, tá certo, 4,5 milhões, ele disse, eu não tenho dinheiro. Eu estava na reunião, fiquei assim impressionado, para onde veio esse padre, né? Vem de lá de São Paulo para comprar uma televisão sem dinheiro. Eu disse, mas como é que fica? Como é que o senhor quer comprar sem dinheiro? Não, se a senhora confiar em mim, me arrendar, e depois de arrendar, depois de 2 anos eu pagando, Deus e o povo vão de me ajudar a pagar, né, se a senhora confiar. Aí ela disse, não, mas pelo menos, padre, vamos fazer o seguinte, o senhor arranja uma entrada, 1,5 milhão pelo menos. Ele disse, não tenho. 1 milhão? Não tenho. O senhor dizia, não tenho. Sim, como é que vai comprar? E como eu lhe disse, se a senhora confiar em mim, eu estou imitando um pouco a voz dele, que está meio rouca, né? Se a senhora confiar em mim, eu vou pagando mensalmente, Deus e o povo hão de me ajudar a pagar. Eu me lembro bem, aí o senador disse, aí é difícil, aí eu tenho que falar com o João, que é meu marido, é o dono da televisão também, e eles acertaram ir para um almoço e depois iam tomar a decisão. Eles foram almoçar, e no almoço eu tenho certeza, o João Alves e o Maria do Carmo disseram ao padre Jonas, aqui tem uma pessoa que tem dinheiro na igreja. Aí falaram de quem? Do Colégio Arquidiocesano, do padre Carvalho. E o colégio estava despontando mesmo. Aí foram visitar o Monsenhor Carvalho. Quem ajudou a Canção Nova a chegar em Sergipe foi o Monsenhor Carvalho. Ele emprestou 500 mil. E assim foi comprada a televisão. 500 mil, 4 milhões pagando, pedindo ao povo todo mês. Então isso foi um milagre realmente. Eu não acreditava. Foi um fato aí. E pronto, eu estava fora da televisão. Já tinha saído das outras televisões aqui. Na hora de contratar o primeiro jornalista, a Canção Nova se lembrou de quem? De mim. Eu sabia que eu tinha uma ligação com a igreja, o assessor do Dom Lessa, na Arquidiocese de Aracaju. Então eles me telefonaram. Você podia dar um pulinho aqui na Canção Nova? E era ainda lá na antiga sede da TV Jornal, onde hoje é a Rádio Jornal. Fui lá e quando cheguei lá, a diretora me fez uma proposta, quanto é que você gostaria? Eu disse, o mesmo que eu ganhava na última televisão que trabalhei. E assim fui para lá, passei 18 anos. Então veja quais as experiências. Eu estava na Globo, uma televisão bem mais equipada, programação diferenciada. Comecei na TV Atalaia, naquela época era Rede Bandeirantes. E a Canção Nova era um desafio, porque era o seguinte, era uma TV que não tinha nada. Era reconstruir ou construir uma nova televisão. E a mentalidade assim, dentro da igreja ainda, dos movimentos católicos, ainda muito amador. Até hoje ainda, está mudando muito, mas ainda tem. Então precisava de um jornalista que já tinha uma experiência, vir para lá e eu tive que ter bastante serenidade, tranquilidade para poder ir me adaptando ao novo modelo. Eu passei a fazer reportagens para um jornal que a Canção Nova apresenta lá em Cachoeira Paulista para todo o Brasil. Eu fazia aqui em Sergipe, tentando dar uma conotação na matéria como uma matéria em nível nacional. Ou seja, eu pegava um tema, turismo, mostrar que Sergipe tinha praias, etc, etc. Procurava fazer sempre de artes, de política, só quando tinha um fato relevante. Eu fiz a morte do governador Marcelo Dédé, eu fiz para a Canção Nova, né? Foi um fato triste que chamou a atenção. Quando havia as eleições, João Alves se elegeu prefeito, a TV Canção Nova tinha uma gratidão muito grande a João Alves, porque foi ele e a senadora que venderam a TV Jornal para eles. Então, eu fazia essas matérias também. Mas um desafio que, infelizmente, já passando a minha fase de 60,
eu tinha um sonho muito grande de fazer um programa de jornalismo lá na Canção Nova, local. Não conseguimos por causa exatamente ainda dessa falta de investimentos, das dificuldades. É uma TV que vive de doações. Por mais que eles falam-se da fé, e eu também acredito, que eu vi o Monsenhor comprando a televisão, mas, na prática, vamos ser bem sinceros, é muito difícil manter uma televisão, um veículo de comunicação só com doações. As dificuldades são grandes. Então, a gente percebeu que não ia dar para mostrar o jornal, porque eles não tinham condições. Fui tentando, e depois de 18 anos eu deixei. Hoje eu só estou fazendo rádio lá na Rádio Jovem Pan, fazendo jornalismo. O trabalho de cada dia no radiojornalismo da Jovem Pan de Aracaju. Desse e outros assuntos, Rosalvo Nogueira fala depois do intervalo. Na Rádio Jovem Pan de Aracaju, Rosalvo Nogueira comanda o Jornal da Manhã. Neste último bloco do programa, ele fala da rotina do radiojornalismo e também da família que começou a construir 41 anos atrás. Muito bem, então, como eu disse no bloco anterior, eu estava começando na Jovem Pan, depois dessa experiência toda de televisão, e surgiram essas outras oportunidades de rádio, esporte, tudo mais. Na Jovem Pan, eu fui convidado para fazer jornalismo, fazer o Jornal da Manhã, que é a edição local, e iniciei, não conhecia os diretores, apenas fui convidado por um momento para poder fazer dupla com outro companheiro. E aí eu fui conhecendo o diretor da rádio, o Lomes Nascimento, que é o comentarista, né? No início, a gente começou a fazer o jornal quase que no estilo da Jovem Pan Nacional, né? É um bom jornal, um padrão de jornal que tem mais de 60 anos. E eles mantêm até hoje, apesar da modernidade, mas o estilo jornalístico é o mesmo, apenas eles deram mais dinâmica, os comentários e tal. E passei um ano praticamente sozinho. Depois ele chegou, para alegria minha, convidei o Acival Gomes, foi ex-deputado federal, jornalista, radialista, apresentador de TV, que eu conheci antes como telespectador, vocês imaginam, né? Depois eu me tornei companheiro de trabalho. Aí eu encontrei a Acival na cidade. Ô Acival, você podia ir lá na Jovem Pan dar uma entrevista? Você foi constituinte nota 10, um deputado federal de Sergipe que se destacou. Era bom a gente falar um pouco dessa história, né? Aí o Acival topou, né? Tudo bem, vamos lá, e fomos lá. E fiz uma entrevista, acho que foi uma das belas entrevistas que eu fiz na Jovem Pan, porque coincidiu de ter dois profissionais, um com uma experiência vasta como ele e eu já também experiente. Nós falamos de política e o Acival demonstrando o seu estilo de apresentador muito claramente no jornal, né? E a gente estava naquele pique da Jovem Pan, né? Repita, Acival com vozeirão, né? 7 horas, repita. Aí eu achei que o dono da Rádio Lomes ia gostar, que a gente ia ficar no pique. Mas daqui a pouco o Lomes achou que ele estava muito preso e tal. E o Lomes sempre foi irrequieto. Quem ouve ele aqui no rádio de Sergipe já percebeu que ele é aquele cara que fala de tudo, se mete tudo. E aí o Acival acabou me deixando. Saiu da Rádio Jovem Pan, mas ficou amigo do Lomes, é uma coisa bem profissional, né? Continua até nos ouvindo. Mas foi uma experiência legal. E a partir daí, exatamente depois que eu fiz essa dupla com o Acival,
Porque quando ele saiu, eu disse ao nome, o cara sozinho fica sem graça, não tinha repórter de rua, né? E ele entrava comentar de vez em quando, porque ele morava em Salvador e tal. E aí foi que chegou depois o Paulo Souza e nós ficamos fazendo esse programa de jornalismo, como faço até hoje, né? Depois, assim, eu comecei também a me empolgar com a internet, com redes sociais, né? Eu tenho um filho publicitário, né? Eu tenho uma família com 2 filhos. Eu falo já dela, só para fechar então, eu comecei também a trabalhar nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e tal. E foi esse meu filho, que é publicitário, que me deu essa dica. Eu, na verdade, sou casado já há 41 anos. Os meus pais, como eu disse a vocês, eles são de Lagarto, minha mãe já faleceu, mas meu pai ainda está aí, casou de novo. Meu pai teve 5 filhos, são 4 homens e uma mulher. O mais velho chama-se Raimundo, ele foi representante comercial. Depois eu comecei a trabalhar também, como disse a vocês aqui, com vendas e depois me tornei comunicador. O terceiro irmão, Walter, ele fez um curso de eletrotécnica na escola técnica antiga, mas depois resolveu também acessar esse trabalho de vendas. Ele ingressou nas representações comigo aqui e se tornou um vendedor e até hoje ele é um representante comercial. Walter, eu devo destacar a vocês que foi o cara que me levou para a igreja. Eu me tornei um pouco mais religioso, mais católico, conheci o movimento franciscano por causa dele. Ele é mais novo do que eu, mas quando eu voltei de Garanhuns para cá, quando eu saí lá da empresa, que eu era técnico de estradas, na primeira noite que eu fui sair aqui em Aracaju, dia de sábado, jovens, né? Ele estava calçando o sapato dele, ele disse, vai para onde, Walter? Ele disse, eu vou para a igreja dos Capuchinhos, eu participo de um grupo de jovens lá. Eu disse, eu vou também com você. Ele disse, não, você é muito cheio de conversa, você é muito... Eu já tinha esse dom de conversar muito, de comunicar, e ele achou que eu ia brincar e que o negócio lá era sério. Eu disse, não, pai, deixa eu ir com você. E fui. Na primeira noite, de um frade de eterna memória, Frei Esmeraldo, ele já partiu, e Frei Esmeraldo chamou a gente para refletir, estavam aqueles jovens todos. Foi quando eu comecei a me interessar mais pela Bíblia Sagrada. Ele me falou do capítulo 13 de São Paulo, o maior dom é o amor. E quem não leu pode ler, capítulo 13 de São Paulo aos Coríntios, que Deus fala do amor, então de uma forma que o amor tudo supera, tudo suporta, o amor tudo espera, o amor é paciente, o amor não tem soberba, não tem raiva, nem ódio, nem inveja, o amor é amor, é puro amor. Então aquilo ali me chamou a atenção quando ele falou, porque eu estava apaixonado pela minha namorada, né? Que é a minha mulher hoje. Poxa, esse negócio desse amor que ele está falando é maior do que esse que eu sinto lá pela minha namorada. Aí um detalhe interessante, eu recortei daquele jornalzinho da missa, eu recortei o trecho que falava naquele domingo, dessa carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu recortei e botei numa carta e mandei para minha namorada. E disse na carta para ela assim, minha filha, aí está o sentido do nosso amor. É mais esse amor que está falando aí, o amor de Deus, ele supera esse nosso entre homem e mulher, de carne e osso, entre prazer e vontade e admiração pelo outro. E aí eu findei isso na minha cabeça. Digo, Coríntios 13, o maior dom é o amor. O ser humano que quiser ser feliz tem que viver o amor. Nisso eu fui construindo a minha vida religiosa, ali com o Walter mesmo. O Walter, nós fazíamos lá nos Capuchinhos a encenação da Paixão de Cristo, toda sexta-feira da Paixão. E o Walter fez o Cristo, ele é magrinho, tá? Abria os braços lá e fazia o Cristo. 2 anos depois ele disse que não queria fazer mais. Eu também era um pouquinho mais magro e tinha uma barba grande, ele disse, faz Rosalvo. Aí eu fiz 5 anos lá nos Capuchinhos, o papel de Cristo na encenação da Paixão. Nesses 5 anos, algo extraordinário. Depois eu vim descobrir, isso é tão importante para um jornalista, né? Eu vim descobrir a força do teatro. Porque quando eu vejo assim, os artistas lutando pela cultura, o teatro, é que a gente percebe quando às vezes os governantes políticos são ruins. Pô. O cara tenta tirar o mérito disso, aí fala mal do artista, porque o artista tem uma opção sexual, ou porque ele fuma, enfim, porque ele bebe. Tenta tirar isso, e eu, quando fui encenar o papel de Cristo, eu fui ver, rapaz, a importância do teatro, da interpretação. E confesso a vocês que, quando eu encenei a primeira vez, foi na rampa lá da igreja dos Capuchinhos, eu estava lá crucificado, né?
para dizer aquelas palavras finais, eu me emocionei e eu tremi. Quando você chega no final que diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, né? Aquilo ali quando você faz, aí a gente botava, claro, um BG, né, uma trilha sonora, mas eu nunca me esqueci, eu tremi o corpo todo. Eu fiquei pensando, eu estou só imitando aqui, estou só fazendo de conta. Imagina um cara que morreu crucificado. Isso começou a tocar no meu coração. Depois, eu fui para Garanhuns visitar minha sogra no Natal e conheci uma encenação lá em Garanhuns, mais profissional. Eles tinham uma encenação em 13 cenas, e eram feitos com adultos, com senhores, né? Tinha um homem lá que fazia Pedro, era um senhor já de idade. Eu fiquei curioso e pedi uma cópia desse texto. Cheguei, eu vou implantar lá nos Capuchinhos. Nós implantamos lá no morro. Até hoje é encenada essa peça lá. Mas eu levei para o morro, porque o morro dá aquela ideia do Calvário lá em cima. E o crucifixo era pesado de madeira mesmo. Encenei 5 anos e confesso a vocês que uma das coisas que me ajudou na formação humana foi exatamente ter participado da Juventude Franciscana e de ter conhecido essa peça e ter feito esse papel tão importante, que é o papel principal do Cristo na encenação da paixão. Parece coisa bonita, não, mas é um negócio que me tocou e me ajudou bastante, como eu disse, na minha formação. Eu queria reportar um pouquinho sobre meus pais. O seu Raimundo, como eu falei no início, ele era um homem simples lá de Lagarto, um auxiliar de enfermagem, que depois foi embora para o Espírito Santo, aí voltou para aqui, já preparado, com uma experiência de colégio agrícola, foi ser secretário escolar. Ele trabalhou com Laonte Gama, que foi diretor dessa escola, e lá o meu pai construiu uma amizade gigantesca com todos esses alunos que hoje encontram ele aí nas ruas, nos shoppings, e falam com ele. Meu pai é um homem íntegro, é um homem que eu tenho um prazer de falar dele. É um homem amável, é um homem que gosta de fazer o bem. Me lembro que às vezes eu e meus irmãos, mas meu irmão, pai, o senhor não pode abrir mão assim não, ele quer dar uma ajuda a um neto, uma neta, um filho. Deixa eu fazer o bem. Meu filho, seu pai já está com 80 e tantos anos, deixa eu fazer o bem. O que é que tem a fazer o bem? E isso me chama a atenção. Eu disse, poxa, meu pai tem um coração profundo. Ele pensa no bem do outro, não só dos filhos dele e tal. E ele viveu com a minha mãe 58 anos. Ele só separou dela quando ela morreu. E minha mãe era criqui, ciumenta, aquelas coisas todas. Mas ele foi um homem autêntico com ela, criou a gente, nos castigou também. Aquela época ainda tinha o castigo, ele pegava a escova de sapato, de engraxar sapato, dava bolo, quando a gente não sabia a tabuada. Minha mãe nem se fala também, quando a gente respondia. Eu me lembro que eu quebrei essa clavícula, aqui no bairro de Siqueira Campos, ali tinha um campo de futebol, onde é hoje a prefeitura tem ali aquele centro de saúde. Ali era um campo de futebol da Portuguesa, um time amador ali do Siqueira Campos. E eu ia estudar e ela disse, vai estudar, meu filho. Eu saí escondido e fui jogar bola. Cheguei lá, o cara me deu um sarrafo, eu caí e quebrei a clavícula. Aí quando eu voltei já chorando, eu tinha uns 14 anos. Aí minha mãe disse, eu não disse a você que não fosse? Aí pegou um chicote, umas 4 lapadas nas minhas costas e mandou tomar banho. E o menino que me derrubou foi comigo, porque ele ficou com pena, me viu chorando, tá? Ele foi comigo. Aí ela disse, agora vocês dois, você vai com ele, você que derrubou ele, por cirurgia, era o hospital cirurgia. Que saudade do hospital cirurgia, era aquele hospitalzão mesmo. Cheguei lá, era o doutor Bragança, um ortopedista, e ele me atendeu, veio com esse menino, foi ele que me derrubou ali, minha mãe me deu e mandou vir para cá. No outro dia, meu pai é um homem maravilhoso, aí, vamos lá, aí foi lá, visitou, aí o doutor Bragança, quem enfaixou isso aqui? Tá tudo errado, aí mandou enfaixar de novo e tal. E esse episódio foi muito interessante, né? Que a mãe me deu uma surra, eu com a clavícula quebrada, e mandou que eu fosse postar com um colega que cometeu o erro de ter me derrubado. Então isso também foi uma outra experiência, foi algo que eu fiquei como ensinamento. Você pergunta, ficou com raiva de sua mãe? Pelo contrário, eu tenho saudade dela, né? Que ela já partiu para a eternidade. Minha mãe era dessas mulheres simples do interior, mas que cuidava da disciplina dos filhos. E sofria quando via um filho sofrendo. Esse é o coração de mãe. É toda mãe que não sofre por um filho, ela não ama o filho. Então ela tinha tudo isso e ela viveu com meu pai muito bem durante esses anos todos. Aí os meus irmãos, como eu disse, o mais velho, o Raimundo, virou representante comercial, o Walter também, embora fosse
formado em eletrotécnica. Veio a minha irmã, se formou em economia doméstica, Estela, o nome dela. Ela se formou no colégio agrícola. Meu pai ainda trabalhou para ela se formar em ciências agrárias na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ela passou no concurso, ela é funcionária da Indagro até hoje, né? Então, é a minha única irmã. E o meu irmão mais novo, o Wilson Nogueira, ele hoje é um pequeno empresário. Ele teve uma coisa muito importante que nós outros irmãos não tivemos. Ele passou no concurso do Banese para ser digitador, mas ele não se conformava, ele queria trabalhar, ser mais dinâmico, crescer. Então ele montou uma pequena empresa de informática, um desafio muito grande. Ele trabalhou em alguns escritórios de contabilidade, foi aprendendo, e quando ele passou nesse concurso do Banese, ele resolveu montar sua própria empresa, e ele montou uma empresa de software, informática, como a gente conhece, e até hoje ele trabalha nisso. Formou, ele tem 2 filhos, uma menina que é enfermeira, e o filho dele, Matheus Nogueira, se formou em médico, está fazendo residência na Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte. Ele quer ser cirurgião. Então, essa é a minha família. Aí vem o meu casamento. Eu casei em 1978 em Garanhuns, na igreja de Santo Antônio. Vim para Aracaju, morei na casa do meu irmão mais velho, do Raimundo. Ele não estava mais aqui, tinha viajado para trabalhar em Bicaraí, na Bahia. E eu fiquei morando na casa dele, que era uma casa de Coab, naquela época, casa de Coab, no conjunto de Dom Pedro I. Quando ele voltou, que pediu, eu digo, e agora? Estou frito. O aluguel era só a taxinha que a gente pagava lá na Coab. Aí eu vim morar com a minha mãe. Sabe onde é que minha mãe morava e meu pai? No conjunto Lorival Batista. O conjunto Lorival Batista, até hoje, quando chove, alaga. A gente morava naquela parte de baixo. Eu nunca esqueço que minha mãe acordava a gente para tirar água. Vamos, acorda, está tudo cheio de água aqui. Então, morei esse tempo lá, no conjunto Lorival Batista, e, portanto, assim, a gente passou momentos difíceis na nossa vida ali. E, quando eu casei logo, que não pude mais pagar aluguel, minha mãe disse, venha para aqui, aquela coisa do coração de mãe. Eu fiquei num quartinho, rapaz, quando eu vejo a casa hoje, eu, como é que eu fiquei aqui? Tive que embalar todas as coisas, fogão e tudo, e ficou eu e minha mulher só numa cama, apertadinho, um guarda-roupa. Mas uma coisa muito bacana que eu tenho que dizer, não há nora que queira morar com sogra, nenhuma. A minha mulher ficava, arranje qualquer coisa, nem que seja um quartinho de vila, mas eu quero sair daqui. Eis que, 6 meses depois que eu estava na casa da minha mãe, eu fui sorteado no Conjunto Bugio. Naquela época também não tinha tanta politicagem, o cara era sorteado porque precisava mesmo. E eu ganhei uma casa de 1 quarto, porque eu não tinha filho, então 1 quarto. Era assim, quem tem filho ganha de 2, quem tem mais filho de 3 quartos. Era um negócio bem feito. É que quiçá um dia volte a ter essa política de habitação para os pobres dessa forma. Porque foi um sonho para meu pai e minha mãe ganhar dele no Lorival Batista. E eu a do Bugio. Eu me lembro que eu estava na Rua da Frente, quando eu vi o jornal, meu nome, Rosalvo Andrade Nogueira, ganhei a casa. Pronto, era o sonho. Aí eu peguei o ônibus, quando cheguei no Conjunto Lorival Batista, mal o ônibus parou, desci no pique, com o jornal debaixo do braço para dizer à minha mulher, ó, a gente ganhou a casa. E antes de entregar a casa com água e luz, eu fui morar, desesperado, vamos embora. Minha mulher também queria se mandar para lá, né? Chegamos lá, aí eu comprei um lampião, botava um lampião lá em cima, que à noite não tinha energia, e a água, a gente ficava adulando aqueles funcionários da DES, meu irmão, bota a minha aí, eu já estou morando e tal, e com 7 dias eu passei a ter água e ficamos morando lá durante um bom tempo. Um episódio engraçado que eu não posso deixar de falar, já que você está falando de família, foi que um dia eu cheguei à noite, só no lampião, tinha uma cobra no banheiro. Você imagina, minha mulher deu um grito, uma cobra! E eu saí feito um louco com um cabo de vassoura na mão para matar a cobra. Tinha que bater na cabeça da cobra. E era um grito para um lado, um grito para o outro. Mas felizmente eu dei uma pancada só e consegui solucionar. Isso aí foram fatos assim engraçados, pitorescos da minha vida, mas eu me considero hoje um cara vencedor, tanto eu como a minha mulher, os nossos 2 filhos. A minha filha é fisioterapeuta, ela é a mais velha, ela fez o vestibular na Federal para a Educação Física, mas ela dizia, meu pai, eu quero ser fisioterapeuta. Eu quero ser fisioterapeuta, e ficou naquilo e tal, e depois ela teve que deixar a Universidade Federal, o curso de Educação Física, e foi fazer fisioterapeuta. E o garoto chegou para mim, meu pai, eu não queira que eu seja jornalista. Porque tem aquela história do pai querer que o filho faça o que ele é, né? Eu já estava me desenvolvendo muito ali naquela época, eu já achava que os filhos tinham que escolher a profissão que queriam, porque eu peguei a minha própria experiência. Eu comecei como técnico de estradas.
Queria ser engenheiro civil, depois me tornei jornalista, comunicador, então você veja que a vocação a gente vai decidindo no dia a dia. Eu sempre digo aos pais, não adianta você querer que seu filho com 17, 18 anos decida o que ele vai ser, que não vai. Ele vai sentir lá na frente. Tem muita gente que começa a experiência aqui numa faculdade, depois muda, é assim mesmo, até ele encontrar o caminho. Se ele não fizer aquilo que ele gosta, ele não vai ser feliz, então não adianta. E foi o que aconteceu, né? Ele se formou em publicidade. Hoje eu tenho um orgulho muito grande dele, o nome dele é Galileu Nogueira. Ele trabalha em São Paulo, ele foi para lá, fez uma pós-graduação na SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e de lá nunca mais voltou. Você só volta para ver a gente, e nós vamos lá visitá-lo. Mas ele é um case de sucesso, é um sergipano que saiu daqui com pouca experiência, trabalhou nas agências publicitárias, e de lá ele chegou a trabalhar numa grande empresa internacional, Oracle. A Oracle é uma empresa americana, ele teve na AOC, então hoje ele é um publicitário dos tempos das tecnologias, das mídias digitais. É mais ou menos isso a minha família, eu sou muito feliz, tenho uma neta chamada Letícia, que é do casamento da minha filha, que ela casou com Bebeto. Bebeto é foi jogador de futsal, se destacou muito aqui em Sergipe, foi embora para o Rio Grande do Sul, levou minha filha para lá, minha neta é gaúcha de Caxias do Sul. Hoje está com 10 anos, ela tem uma comunicação brilhante, não posso dizer se ela vai ser comunicadora, mas tem. E o meu genro, o Bebeto, foi um homem muito bacana, ele se tornou amigo do Falcão, o craque Falcão. O Falcão tem uma franquia chamada CT Falcão 12, e ele, o Bebeto, meu genro, representa ele aqui em Aracaju com essa escolinha. O Memórias de Sergipe vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.